eu trago, que é sobre as tecnologias disruptivas, ele é um tema, por óbvio, muito importante. Todos nós aqui estamos acostumados a esses novos temas relacionados ao que a professora Betina mencionou. O congresso dela foi excelente nesse sentido. Nós temos várias possibilidades que estão surgindo, internet das coisas, nós temos a questão do blockchain, bitcoins. Existe uma série de temas aqui que demonstram algumas questões relevantes. A primeira que eu gostaria de ser rapidamente aqui mencionar com os colegas, que eu acho que é uma mudança fundamental de paradigmas no modelo de tributação. O nosso modelo de tributação ele é essencialmente formulado com base na tributação da propriedade ou da circulação de mercadorias, especialmente no Brasil com a tributação de sementes. Esse modelo de tributação com base em mercadorias, bens tangíveis, os senhores podem ver estudos de consultorias e assim por diante, irá migrar em muito pouco tempo para a tributação de serviços. Ela será uma mudança de bens tangíveis para bens intangíveis. Isso irá afetar a arrecadação dos estados, irá afetar a arrecadação dos municípios, e aqueles que planejarem negócios terão que ter isso em vista. Como disse o presidente da FedEx, de agora em diante, toda empresa, independentemente do setor, será uma empresa de software. Toda empresa será uma empresa que trabalhará na economia da informação. Veja a profundidade disso, que não dá tempo, inclusive, de nós mencionarmos aqui. Mas essa mudança de um capitalismo industrial para um capitalismo financeiro, para o capitalismo intelectual que nós estamos caminhando, irá mudar o modo de nós fazermos negócios e tributarmos os negócios. Essa é uma mudança profunda em qualquer setor. Setor elétrico com o Smart Grid, setor de telefonia com as novas modos de tecnologia, o setor de cooperativismo e de economia compartilhada. Outro dia eu ouvia falar em economia compartilhada com um sistema de trocas e locação de impressoras 3D. Por que eu vou usar a impressora 3D 24 horas se eu posso colocar à disposição e alocação e ter rendimentos em relação a isso? Nós podemos verificar vários outros modelos de negócio, Uber, Airbnb, tantos outros que eu poderia citar aqui e que não é o caso do nosso debate. Tem, por exemplo, um setor que eu estava analisando recentemente, que é o setor de telemedicina. Eu acho que é um grande setor, o setor de e-saúde, telesaúde, é um setor que vai revolucionar as nossas vidas. Por exemplo, exames laboratoriais feitos em casa, ou pelo smartphone, ou por uma pulseira. Gerenciamento total do escritório, ou do consultório, ou do laboratório, ou do hospital, por via remota e transnacional. A possibilidade de confecção de órgãos e assim por diante. Termômetros, os mais variados. Eu poderia citar exemplos que eu já mencionei, mas em função do respeito aos colegas aqui, eu não vou adentrar. O que é importante nisso? Eu participei de um debate com a UERJ, que tem um curso de mestrado em telesaúde, e qual é a grande preocupação desse setor? Como proteger esse setor do risco tributário? Como montar negócios que não venham a ser destruídos daqui a 5 anos por um auto de infração milionário em relação às operações que eu constituo, com emissão de laudos pelo Albert Einstein São Paulo, quando os exames são enviados do interior da Bahia para aquele hospital. Como realizar a tributação do teletrabalho nessas situações? Organizar negócios hoje, nesta nova economia, é uma das grandes façanhas da humanidade. Porque nós não temos, pelo menos eu não tenho, talvez os colegas já estejam estruturando, planejamentos tributários seguros para esse setor. Este é um caminho que nós exigimos, que nós demandamos apoio da Receita Federal, do governo federal, para que nós possamos dar um próximo passo em relação a essa matéria. Pense na questão dos aplicativos no setor médico, para pegar um setor apenas. A quantidade de aplicativos que vão gerenciar conjuntos espetaculares de dados para dizerem qual é o modelo de negócio mais
próximo ao cidadão. Bem, estes modelos estabelecem um novo desafio em relação à questão do conceito de serviço. Todo o nosso modelo de sistema de constituição, sistema tributário, ele foi estabelecido em dois grandes pilares: a estruturação do poder tributário e as limitações do poder tributário. As limitações do poder tributário, aqui nós louvamos a Leomar Balheiro e a Constituição de 1946, se estabeleceram com grandes postulados importantíssimos no nosso texto constitucional. Agora, o poder de tributar, ele não recebeu a mesma atenção, e eu ouso dizer, com toda, digamos, o exagero que isso possa ocorrer, que o nosso modelo de distribuição de competências é extremamente falho, por razões históricas, dogmáticas, mas extremamente falho. Quando nós estruturamos e deixamos com os municípios a tributação pelo setor de serviços, nós imaginávamos que eram meros tributos relativos a indústrias e profissões como nós tínhamos nos últimos 50, 60 anos. Jamais imaginaríamos, em 1988, que o imposto sobre serviços adquirisse tamanha importância e estivesse justamente na cauda da onda da nova economia digital. Que pequenos municípios do interior desse país ficassem responsáveis pela tributação de operações que envolvem negócios nacionais e internacionais, com complexidade que foge muitas vezes à capacidade dos municípios de fazer a tributação. Nesse caso, há uma mudança de conceito de serviços que está estabelecido no texto constitucional, o que ocorre na prática. Nós temos a proliferação de negócios em que há tangíveis e intangíveis misturados, intangíveis de modo distinto do que nós pensamos anteriormente, e a redução da participação das mercadorias na arrecadação dos estados. Eu poderia citar pelo menos 3 grandes casos constitucionais que ocorrem no Supremo Tribunal Federal hoje. Primeiro, a questão do conceito de serviço em vários setores, mas especialmente plano de saúde. O conceito de serviços em relação a plano de saúde e seguro de saúde no texto constitucional. Mas também a questão do conceito de serviço em relação aos bens digitais. Esses 2 ou 3 temas aparecem em ADIs que têm uma repercussão tremenda em relação à receita dos municípios, dos estados e a estruturação dos negócios. Pense na questão dos bens digitais. Os bens digitais são mercadorias, porque mercadorias não precisam ser necessariamente tangíveis, ou os bens digitais seriam um serviço? Qual o reflexo disso em relação ao Netflix e outras operações? Bem, essa é uma disputa que está no Supremo, pautada por mais de uma ADI, com um caso que agora refere-se a uma questão no CONFAS, e que pode levar essa discussão por mais de uma década em relação ao país, fazendo com que nós venhamos a ficar muito mais atrasados nessa corrida em relação ao desenvolvimento tecnológico do país. Nós podemos ter, em relação ao conceito de serviço, nos vários casos que estão no Supremo, 3 perguntas que eu já tenho visto diversos autores e colegas e juristas que eu admiro muito. Primeiro, que o conceito de serviço ele está no texto constitucional. Só há um conceito de serviço apreciando-se o texto constitucional e o significado de serviço pelo texto constitucional. Segundo, não há um conceito constitucional de serviço. O conceito de serviço é um conceito infraconstitucional, conforme o julgamento sobre o plano de saúde pelo ministro Fux. Ou terceiro, existe um conceito constitucional de serviço, mas ele deve respeitar o direito privado e ele tem que estar regulamentado em lei complementar. São 3 argumentos possíveis. O primeiro é o mais difícil. O primeiro é o mais clássico. Por quê? Nós passamos 30, 40, 50 anos moldando conceitos, pegando conceitos e estabelecendo de forma precisa esse conceito. Por quê? Porque conceito delimita a competência. Conceito indica competência. Este modelo de raciocínio é um modelo que nos interessa muito enquanto tributaristas, porque ele delimita claramente o poder de tributar. O modelo de interpretação que nós temos aqui é um modelo clássico. As palavras possuem
uma verdade em si, e nós devemos buscar na essência da palavra serviços este conceito e extrair, mesmo que seja fórceps, esse conceito para aplicar a competência. Se forem os serviços eletrônicos transferidos eletronicamente, os serviços digitais transferidos eletronicamente, mercadorias, tributação pelo ICMS, se não forem pelo ISS. Quando existem contradições, nós temos que resolver essas contradições mediante operações técnicas. O modelo clássico de interpretação, ele chamava essa ideia de busca de uma consistência lógica. Então, nós buscamos a verdade da palavra, não encontrando exatamente ela, procuramos com outras, desde que não haja um conflito. Essa solução de antinomias nos é conhecida na modelagem de interpretação, que é um modelo que vem desde da escolástica tardia, ou um pouquinho antes, de distinções e subdistinções. Nós vamos distinguindo, diferenciando, até chegarmos de modo mais próximo ao que é a essência do conceito. Esse modelo estabeleceu um verdadeiro aparatus. O que é um aparatus? É a tentativa de esclarecimento do conceito com base em elementos do texto. É a Lei Complementar 116, é a Lei Complementar 87, a solução de contradições perante o texto constitucional, a busca no texto constitucional. Geralmente, isso nos levava a alguns problemas de interpretação que somente são resolvidos por isso que nós fazemos aqui. Ou seja, a procura pela divergência entre os mestres, a dissensione dominorum, que é o que nós fazemos aqui, de tentar nos aproximar do conceito de uma determinada área. Este modelo clássico de interpretação, que busca no conceito o seu sentido, alguns chamam isso de cognitivismo, essencialismo, e que o STF deveria voltar a esse modelo, ele é afastado na nossa história por um outro modelo de interpretação, que é um modelo que admite a finalidade, propósitos e assim por diante. Bem, eu não vou aqui esgotar esse modelo de evolução interpretativa, de antifinalismo, finalismo, antifinalismo na exegese, que tenta de novo buscar o quê? Buscar o respeito à lei escrita e dizer que, neste modelo que nós estamos tendo em relação às tecnologias disruptivas, esse modelo ele tem algumas falhas, principalmente por quê? Porque eles não se adaptam o conceito exatamente ao que nós tínhamos elaborado nos últimos anos. Se nós não conseguimos, com base nos últimos anos, incorporar o que seja conceito com uma resposta válida e correta, nós temos que ter caminhos diferenciados. Por isso, nós vamos ter que buscar, para além do mero elemento que está escrito no texto, alguma solução. Mas eu gostaria de mencionar novamente que não há como extrair diretamente do texto constitucional, só da palavra serviço, todo o conjunto de elementos que está escrito. Também não há como fazer a Eno Becker, de tentar simplesmente dizer que o direito privado não tem sentido nenhum e que o direito vai criar suas próprias realidades, independentemente do que está no texto. Nós temos que, respeitando os limites constitucionais, de competência constitucional, buscar, com relação ao direito privado, o que está escrito. Por quê? Porque essa é a nossa tradição histórica. Se nós estudarmos de Rubens Gomes de Souza, Rui Barbosa Nogueira, Giraldo Ataliba, todos leram os estudos de Eno Becker, a discussão de Eno Becker na construção do direito tributário no início do século, em 1919, século passado, na Alemanha. E o que ele propunha? Ele propunha o afastamento dos conceitos de direito privado. Ele propunha que nós devêssemos afastar os conceitos de direito privado e usarmos os conceitos de direito tributário. Mas ele propunha isso para quê? Para alcançar a essência econômica da norma e também para aumentar a arrecadação. Os nossos fundadores, os pais fundadores do CTN, do direito tributário brasileiro, disseram: não, essa não é a nossa escola. Por um certo período foi adotado na Argentina
mas não pelo Brasil. O Brasil afasta esse entendimento, se aproxima da escola de Albert Hensel e vai dizer o seguinte: nós temos uma relação de respeito ao que está no direito privado. Essa é a nossa tradição de mais de 50 anos. Portanto, nós podemos dizer que no direito brasileiro nós afastamos aquelas concepções que buscam um conceito tributário meramente constitucional, como se tivesse tudo dentro do texto constitucional e a gente tivesse que extrair a forceps esse sentido, mas também afastamos historicamente todas as formas de não respeitar o direito privado. Talvez uma postura mais equilibrada de respeitar os limites constitucionais, mas verificar o que diz o direito privado. Portanto, este é o caminho que eu creio que seja mais correto no direito constitucional. A outra pergunta é: até que ponto a lei complementar ela poderia respeitar esse desiderato, ou se a lei complementar poderia determinar esses elementos? Eu gostaria de dizer que, justamente porque o texto constitucional não responde a todas as perguntas, o próprio texto constitucional estabelece no artigo 146 que compete à lei complementar resolver conflitos de competência, ISS, ICMS em relação a bens digitais, resolver conflito de competência em relação ao sujeito passivo, à responsabilidade, etc, etc. Porque, como os conceitos não são precisos, há uma imprecisão de competência e compete ao Supremo Tribunal Federal resolver esses conflitos e ao Senado Federal também. O ponto mais complexo de todos esses elementos é a questão, e nos últimos minutos aqui eu tento comentar com os colegas, é a questão do local da incidência. O local da incidência é um dos problemas mais sérios que pode ocorrer e a principal solução não é judicial. A maior solução ela é legislativa, reforma tributária, criação de imposto sobre valor agregado. Se eu acho que tem algo que nós devemos adotar no Brasil como bandeira inexorável para a harmonização com o restante do mundo, é um IVA para o Brasil. Nós precisamos de um IVA para evitar essa discussão de mercadorias e serviços, quando no futuro mercadorias e serviços poderão ser uma coisa só, com tecnologia e software embarcado. Se nós não assim fizermos, nós vamos continuar reféns de sermos produtores de 2% tão somente de produtos que são exportados com alta tecnologia. Porque nós ficamos à margem das grandes cadeias econômicas de planejamento, porque é impossível explicar nosso modelo de formatação de negócios no Brasil. O IVA é uma necessidade que nós pulamos em 1988. Nós perdemos a grande oportunidade histórica de criar o IVA para o Brasil moderno em 1988 e não fizemos. Por um problema histórico, mercado fechado, por um problema político, porque os governadores preferiam aumentar a fatia do FPR e não mudar o regime tributário, mas cabe à nossa geração exigir um IVA para esse país. É uma oportunidade histórica que nós temos. Não adianta fazer remendo nenhum que nós fizermos no texto constitucional, exercícios hermenêuticos, se nós não fizermos isso. Tem um ditado de um amigo mineiro que eu acho muito interessante, que tem esses brocados que eu gosto muito, são muito sábios, né? Ele me disse um que eu achei muito bonito, que é o seguinte: o defunto, quando arranja quem carrega, vocês conhecem isso, mas ele diz assim: o defunto, quando arranja quem carrega, balança e faz peso. É verdade. Quando você tem um morto a ser carregado, ele não se ajuda, ele só cria mais problemas. O modelo de tributação dividido nesse estilo de repartição, serviços e mercadorias, é um defunto. E além de ele não nos ajudar, ele balança e faz peso para a economia. Nós temos que alterar esse modelo. Mas do ponto de vista atual, nós temos que verificar o seguinte: o sistema de tributação dos serviços, e aí eu peço vênia a muitos que pensam contrariamente, e eu penso com convicção isso, o modelo de tributação no local da sede da empresa gera uma coisa só: paraísos fiscais municipais
que distorcem a economia, concentram o mercado e impedem a justa arrecadação da tributação de modo federativo pelos municípios. Eu sei que é um tema muito polêmico esse, mas eu defendo claramente que a tributação no destino é o que está no Plan Action 1 do BEPS e é o que nós temos que estabelecer. Que ele cria complexidade, mas para resolver complexidade, nós temos que ter ações legislativas e administrativas, tal como nós tivemos coragem de fazer com o Simples Nacional. Um sistema nacional de obrigações acessórias para esse tipo de serviço. Eu gostaria de encerrar dizendo que este tema de absoluta importância, que é o local de prestação e a tributação de serviço, deve mudar do local da sede para o domicílio do contratante, no melhor modelo de tributação sobre o destino, mas com soluções com códigos administrativos e legislativos. Bem, se a gente pudesse dizer, existem pelo menos 3 grandes incógnitas nesse universo. O Kant dizia que tinha 2 coisas que o maravilhavam, né? Ele se sentia maravilhado com o céu estrelado acima de mim e com a lei moral dentro de mim. A outra coisa que me deixa maravilhado é como que a gente consegue produzir prosperidade com esse sistema tributário. Pela atenção, muito obrigado.